Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 14 a 16. Vamos ler? Então mandou Faraó chamar José e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, mudou suas roupas e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: Eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Faraó tinha tido sonhos, ninguém sabia interpretar, ninguém que estava ao redor do faraó, até os que o faraó considerava os mais inteligentes, os que estavam ao redor dele, ninguém conseguia. E José estava preso, porque a mulher de Potifar o havia acusado de, entre aspas, tentar violentá-la sexualmente, né? Tentar ter uma relação sexual com ela. Mas isso não era verdade. Ela que se insinuou a ele e queria que ele fizesse. Vocês sabem, vocês leem a Bíblia, não é mesmo? Então, José estava preso. Faraó teve o sonho. E quando o faraó teve o sonho, ninguém conseguia lembrar, ou melhor, decifrar. O copeiro lembrou-se de que José já tinha revelado um sonho dele. E ele prometeu a José que falaria dele para o faraó. Ele lembraria de José, né? Quando tivesse oportunidade. E ele já havia esquecido disso, mas nessa hora ele lembrou. E aí ele fala para Faraó: Olha, tem um rapaz que está preso assim, 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 e ele revelou meu sonho. Ele revela sonhos. E o Faraó chama José. José estava preso, porque havia sido acusado pela mulher de Potifar, o seu chefe. Irmãos, essa é uma grande lição para nós. Às vezes somos envolvidos em situações que nós não procuramos, mas que outras pessoas influentes aos olhos humanos nos envolveram. A mulher de Potifar era muito influente, era a mulher de Potifar, mulher do chefe, do senhor, entre aspas, de José. Que o único Senhor de José era o nosso Deus. E ela era muito influente. E Potifar não pensou duas vezes, acreditou no que a mulher dele falou. Quantas vezes somos injustiçados? Porque pessoas influentes aos olhos humanos falaram, ou melhor, não falaram a verdade. Parentes, filhos, pais, irmãos. E aí nós fechamos os olhos para a verdade e acreditamos piamente naquilo que ouvimos, sem querer saber qual é a verdade, sem querer ouvir, entre aspas, o menos favorecido, porque há alguém influente aos nossos olhos que disse que isso é verdade, então passa a ser verdade para nós, mesmo não sendo. Isso aconteceu. A mulher de Potifar falou que José tentara ter relações sexuais com ela. E quando ela é que forçou até José a ter, e José não quis, porque temia Deus, ela agarrou a capa de José para falar que ele esteve com ela. Tudo armado. Irmãos, as coisas acontecem assim na nossa vida, sabe? Às vezes é tudo armado. Se não pelas pessoas na terra, algumas vezes até pelas pessoas que estão ao nosso redor, outras vezes pelo o diabo, seus demônios. Mas Deus está vendo tudo. Tudo. E às vezes nós passamos por situações que nós não compreendemos. Como pode? Eu que estou com a verdade. Não foi assim que aconteceu. Por que não me ouviu? Por que tomou essa medida drástica? O que está acontecendo? Por que estou preso? Poderia ter pensado José. Se eu não fiz nada, Senhor. Mas José se mantinha fiel a Deus, orando, buscando a Deus, tanto que Deus revelou o sonho do copeiro e do outro, mas não sei quem era o outro, se era o padeiro, não me lembro agora. Deus revelou os dois sonhos.
Então, quantas vezes nós passamos por situações que nós não compreendemos, não entendemos, sabemos que estamos com a verdade, que estamos com a razão, mas somos injustiçados. Porque alguém, entre aspas, mais influente, porque é um parente, é um filho, é um pai, é um irmão, é alguém que a outra pessoa gosta, e como no caso de Potifar, e por isso a nossa palavra não é ouvida, o nosso lado não é verificado, e simplesmente são tomadas decisões injustas. Assim aconteceu com José. Só que José estava preso. José estava sendo humilhado, ultrajado, isolado na prisão, mas ele nunca deixou de ter comunhão com Deus. Ele nunca deixou de buscar a Deus. Ele nunca deixou de ser fiel a Deus. O compromisso dele era com Deus. A despeito do que ele passasse, a fé dele estava em Deus, a despeito do que ele sofresse. Irmãos, quando passamos por situações assim, o mais provável é que venhamos reclamar, que venhamos lutar pelos nossos direitos, e razão temos em lutar pelos nossos direitos, esforços eu te ajudarei, nós temos que fazer a nossa parte. Mas nos desesperamos, não entendemos. Alguns chegam até a se revoltar com Deus, o que eu acho isso inadmissível, perdoem-me se não entendo vocês que fazem isso. Mas não nos conformamos e queremos de toda forma tentar mudar a situação, mas José não fez isso. Porque José sabia que enquanto ele estava preso, humilhado, isolado, sendo maldito, as pessoas falavam mal dele, né? Os maldizentes. O acusavam injustamente, o isolaram na prisão. Deus estava trabalhando. Deus estava com ele. Porque é Deus que diz, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão direita e digo, não temas, não temas, eu te ajudo. Eu estou com você 24 horas por dia. Eu não estou de ouvidos ou olhos tapados, eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou sabendo. E isso acontecia com José. Enquanto ele estava isolado, humilhado, Deus estava com José. Deus estava vendo, ouvindo, Deus estava trabalhando. Assim é conosco, irmãos. Como disse, às vezes nos pegamos em situações que nós não compreendemos, mas eu não fiz nada de errado. Olha quanta gente ao meu lado fazendo coisa errada e está ali, sendo usado, sendo reconhecido. Não está em situação difícil e eu, que não fiz nada, estou em situação difícil, estou preso, isolado. Não, José não pensou isso. José disse, eu me renunciarei pelo meu Deus. Não que ele disse literalmente, tá? Mas as atitudes dele leva ao entendimento de que ele praticava isso. Renuncia a ti mesmo. Às vezes nós temos que renunciar a nós mesmos, sabe, irmãos? Pagar o preço, como diz, entre aspas. Sofrer os danos. Mas esperar em Deus. Esperar em Deus. E quando Deus falar, nós obedecemos. Se Deus fala, fica aí na prisão, José. Aguenta. Eu estou vendo. Eu estou ouvindo. Eu estou trabalhando por você. Você não está só. Você está isolado pelos homens. Você está sendo humilhado pelos homens. Você foi colocado, entre aspas, de escanteio. Você está sofrendo privações. Mas eu não te deixei só. Eu estou com você até a consumação dos séculos. Fica, José, fica. E José ficou preso, mas não deixou de fazer a obra de Deus, porque ele revelou os sonhos do copeiro, se não me engano do padeiro, ele revelou os sonhos. E ele continuava buscando a Deus. Irmãos, não importa se nos isolam, se nos prendem, se nos humilham, se nos excluem. O que nós não podemos fazer é nos afastar de Deus. É deixar de estar em comunhão com o Espírito Santo. O que não podemos fazer é deixar de ouvir a voz de Deus. É deixar de fazer o que Deus espera que façamos. É não nos deixar ser usado por Deus. Não podemos fazer isso. Precisamos continuar a ser usados por Deus. Precisamos continuar em comunhão com o Espírito Santo.
renunciando a nós. Outros que viram José falaram assim, mas José, entre aspas, José é bobo, por que José fez isso? Ele devia ter aproveitado. Ele estaria bem com o Faraó, com a esposa dele. Por que José fez isso? Alguns podem nos ver e falar, por que você está se humilhando tanto? Por que você está lá ainda? Por que você está fazendo isso? Por que você se deixou prender? Por que você não se revoltou? Por quê? Mas José tinha uma resposta. Eu renuncio a mim pela vontade de Deus, porque eu estou sob a vontade de Deus. Irmãos, às vezes precisamos nos renunciar. Renunciar ao nosso querer, a nossa vontade e o nosso desejo, para estar na vontade de Deus. E estarmos em comunhão com o Espírito Santo, para quando Deus falar conosco, nós aí sim agimos no poder, na graça e no amor de Deus. E Deus prepara as situações. Porque Deus preparou a situação para José. Deus proporcionou que o copeiro e acho que é o padeiro, não me lembro agora, tivessem o sonho. E quando eles tiveram o sonho, Deus usou José para revelar o sonho. Eles foram contar o sonho para José, que estava preso com eles. Deus prepara a situação para que as coisas aconteçam. Às vezes, o homem não dá ouvido à vontade de Deus. Alguns até dizem, se Deus falar comigo, se o Espírito Santo falar comigo, aí eu faço, aí até ouço. Se você provar, José, que você não fez aquilo, eu até ouço, se Deus testificar comigo. Mas como que Deus vai testificar quem não quer ouvir a palavra, a vontade de Deus? Basta ler a Bíblia. A Bíblia julga os nossos atos. É pela Bíblia que sabemos se estamos certos ou errados. Mas não importa, irmãos. Não importa se outros não ouvem, se outros não atentam para a vontade de Deus, e sim para o seu bem-estar, para o que é melhor para si. Porque muitos não estão propensos a pagar o preço. Muitos não. Eles veem o que é melhor para eles, o que eles querem, o que está dentro da vontade deles. Não importa quem vai ferir, quem vai machucar. Não importa quem vai ser humilhado, quem vai ser isolado, quem vai ser preso, excluído. Foi assim que Potifar fez. Acreditou na mulher dele, porque era a mulher dele. Acredita no pai, porque é o pai. Acredita no filho, porque é o filho. Acredita na pessoa, porque ama. Mas não vai buscar a verdade. Irmãos, Deus é Deus de justiça. Deus é Deus da verdade. Então, nós não podemos pegar um fato e tomar um partido. Nós precisamos analisar, nós precisamos ouvir as duas partes. Nós precisamos procurar entender o contexto da situação. E não julgar, e não excluir, jogar fora. Sabe aquela ovelha que é boa, dá fruto, agrada ao pastor? Aí o pastor mantém ali no rebanho. Mas bastou a ovelha ficar doente, ou sair um pouquinho ali do caminho, isola a ovelha. Isso acontece nos dias de hoje. E não só ovelha animal, ovelha pessoas. O pastor dá vida pelas suas ovelhas, mas é Deus que é o pastor que dá vida pelas ovelhas. Hoje, muitas pessoas pensam no seu bem-estar, no que elas acham certo, e esquecem da vontade de Deus. Então nós somos sujeitos a isso, como José foi. Potifar pensou no melhor para ele. Acreditar na esposa dele, viver em paz, tranquilo, e não resolver os problemas, não chegar à justiça. E até foi enganada, né? Geralmente as pessoas que agem assim estão sendo enganadas, se não por outras pessoas que estão ao redor, né? Ao redor dela e tal, mas pelo diabo, pelos demônios, pelos espíritos malignos, de confusão, de contenda, de injustiça, de morte. Mas Deus está vendo. Deus está ali. E Deus geralmente está com os que são injustiçados. Porque os humilhados, é a palavra de Deus, os humilhados serão exaltados. Não que a gente vai ser exaltado, que todo mundo vai ficar aos nossos pés. Nem devemos querer isso. Quando Deus fala que os humilhados serão exaltados, ele diz, a minha justiça vai chegar.
o meu propósito vai se cumprir. Ouça a minha voz, esteja na minha vontade, me busque e eu estarei contigo. Você não está só. E foi quando o faraó chamou a José, José revelou o sonho de faraó e José foi colocado como governador. Vamos ler aqui em 41, 38. Vamos ler o que aconteceu com José. Porque Deus estava com ele, porque ele estava preso, isolado, humilhado pelos homens, mas não abandonado por Deus. Vamos ver, 41, 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como esse, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te faz saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs colar de ouro no seu pescoço. O Faraó honrou a José, porque ele tinha o Espírito de Deus. Você serve a Jesus de todo o coração, você entregou sua vida para Jesus, eu entreguei a vida para Jesus, nós temos o Espírito de Deus. E Deus nos honra, irmãos. Não com banquetes, não com festas, não com coisas que venham nos trazer orgulho, soberba. Deus nos honra com a justiça, com a verdade. Deus nos honra nos usando na hora que outra pessoa não será usada, que Ele poderia usar outro, mas Ele vai usar nós naquela situação, porque as pessoas vejam que nós temos o Espírito Santo de Deus, que nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, que Deus tem um propósito em nossas vidas. E Deus nos usa na hora que ninguém mais pode ser usado, porque Deus nos escolheu. Deus reservou aquele dia para fazer justiça sobre nós. Deus reservou aquele dia para mostrar que temos o Espírito Santo de Deus, que estamos em comunhão com Ele, que dependemos dEle, que fomos humilhados, ultrajados, isolados pelo homem, mas não por Ele. Louvado seja o Senhor, não por Ele. Então não importa o que você está passando, não importa o que as pessoas estão fazendo para você, não se sinta só, não se sinta só. Deus é contigo até a consumação dos séculos. Fique em comunhão com o Espírito Santo, busque as coisas de Deus, não atente para as humilhações, não atente para as maledicências, não atente para o isolamento, para a prisão que te colocaram, porque você é livre. Porque eu sou livre, porque nós somos livres, porque habita em nós o Espírito Santo de Deus. E é Ele quem nos conduz no falar, no agir, no ir, no vir, deitar, levantar. Não importa se estamos no castelo, no palácio, ou se estamos numa prisão. Não importa se estamos numa festa com todos os nossos lados, ou se estamos ali isolados. Porque alguém não quis buscar a verdade. Porque alguém não se ateve aos fatos reais, porque alguém preferiu ser parcial, porque deu ouvidos a quem ama, a quem está ao seu redor e esqueceu da justiça de Deus. Esqueceu que Deus é o Deus da verdade. Alguém esqueceu do mandamento de Deus que diz: amai o teu próximo como a ti mesmo. Se Potifar amasse José, como realmente parecia que ele amava, porque ele deu a casa dele nas mãos de José, ele teria no mínimo, buscado a verdade, conversado com José, se inteirado dos fatos, mas ele simplesmente mandou prender José. Porque José, ele não amava José, ele não considerava José, ele simplesmente usufruía de José, dos bens, dos favores que José poderia fazer, do benefício que José poderia trazer para ele. E hoje acontece isso conosco. As pessoas usufruem dos nossos benefícios, mas basta uma coisinha para que nos isolem, nos prendam, nos joguem num cárcere, seja espiritual ou material.
Cabe a nós determinar como que nós agiremos nesse cárcere. Nós ficaremos deprimidos, chorando, reclamando? Ou nós vamos buscar o nosso Deus, que tem a chave do cárcere, que abre e nos faz justiça? Você crê nisso? Aconteceu com José. Deus vai nos honrar. Não espere alardes, festas, banquetes. Espere a justiça de Deus. E para que a justiça de Deus aconteça, não precisa acontecer o mal de outro, tá? Porque José não aconteceu mal nenhum para que ele fosse reconhecido, fosse colocado como governador. Simplesmente o faraó teve um sonho. Deus pode dar um sonho para essa pessoa. Deus pode dar um sonho para esse que te humilha, que te tenta destruir. Deus pode agir de várias maneiras, não importa. O importante é que você ouça a vontade de Deus, ouça a voz de Deus, esteja na vontade de Deus e espere com paciência no Senhor, porque Ele ouve o nosso clamor. Amém? Uma semana abençoada, muita paz, muita saúde. Deus os abençoe e proteja. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Em nome de Jesus, glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor.